Oi, gente, meu nome é Evelyn Melissa e eu vou apresentar o plano de trabalho de simulação computacional CFD de torres de resfriamento, com o orientador José Ângelo Peixoto da Costa. Primeiramente, é necessário entender o que são essas torres de resfriamento. Torres de resfriamento removem o calor residual da água, que é utilizado como fluido de resfriamento em muitos processos industriais para as máquinas, evitando seu desperdício. Princípio de funcionamento. A água quente entra no circuito da torre através de bicos pulverizadores e cai pelo enchimento enquanto encontra uma corrente de ar fria, onde troca calor e depois vai para a atmosfera e ela desce para o tanque coletor. O principal componente desses equipamentos é chamado de enchimento, uma vez que ele aumenta a superfície de contato com o fluido e o tempo de contato também, promovendo uma maior transferência. Quanto maior a transferência de calor, melhor. E são feitos de materiais como plástico, aço galvanizado e aço inoxidável. Costa, em 2006, concluiu que grandes áreas superficiais para enchimentos resultam na obstrução da passagem do ar e reduzem a efetividade, o resfriamento e o approach, ou seja, a geometria desse enchimento denota grande interferência na troca do calor. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar geometrias de enchimentos e determinar os dados no processo de transferência para concluir seu desempenho em relação à troca térmica entre o ar e a água. E os específicos são: estudo sobre torres de resfriamento, fabricação de enchimento usando impressão 3D para os testes experimentais, simulação de torres de resfriamento via CFD no software ANSYS, validação dos resultados numéricos juntamente com os experimentais e a publicação de resultados obtidos em periódicos. Vamos agora para a fundamentação teórica. As torres de resfriamento são equipamentos muito importantes no meio industrial odierno e estão presentes em diversos setores econômicos. Com uma torre, os custos diminuem, além da preocupação ambiental que é mais crescente a cada ano. Conforme afirma Sampaio, é evidente o desdobramento e o potencial que este mercado pode alcançar no mundo, devido ao fato do crescimento da indústria estar cada vez mais relacionado com a preocupação ambiental. Para acompanhar os meios de produção, a indústria deve demandar formas mais ecológicas e econômicas. As suas aplicações são frequentes na geração de fluido de resfriamento para refinarias de petróleo, estações de energia siderúrgica, indústria de processamento químico, entre outros. O arrefecimento da água ocorre em sua maioria devido ao calor latente da água, mas sensível, ou seja, a água é resfriada porque a maior parte dela é evaporada, mas também é uma troca de calor sem a mudança de estado físico. Os componentes básicos de uma torre de resfriamento são bicos pulverizadores, enchimentos, eliminadores de gotas, bacia coletora e ventiladores. Os bicos pulverizadores fazem com que a água entre dentro da torre, os enchimentos promovem a troca térmica de uma forma melhor, os eliminadores de gotas, pelo fato da maior parte da água ser evaporada, eles são instalados aqui no início da torre para que condensem o vapor d'água que passa por eles e retornem para a bacia coletora. A bacia coletora é onde fica a água resfriada e os ventiladores ajudam na troca térmica, porque aí a torre não fica só dependente do ar ambiente. Classificação. A classificação está de acordo com o fluxo de ar em relação ao da água, em contracorrente e fluxo cruzado, o de tiragem natural e mecânica, se há ventilador não, e se é forçado ou induzida, onde está a localização desse ventilador. No fluxo contracorrente, o ar entra quase paralelo à água, e no sentido oposto, enquanto o fluxo cruzado entra quase perpendicularmente. Aqui é o fluxo contracorrente e aqui é o fluxo cruzado. Os resfriadores de tiragem mecânica assim são chamados por apresentarem elementos como ventiladores, que controlam a vazão do ar no interior do equipamento, ou seja, os de tiragem natural dependem apenas do ar atmosférico, reduzindo a sua eficiência. Quando as torres portam um ventilador localizado na saída do ar, aqui em cima, são denominadas de torres de tiragem induzida, ao passo que as de tiragem forçada, quando são colocadas embaixo, o exaustor, o ventilador é localizado na base. FEP 2011, Caixa 2018. Metodologia do trabalho. A metodologia seguiu pela simulação computacional, onde houve a modelagem e a determinação do material, a geração da malha, em que foram definidos o número de elementos e condições de contorno, o solver, que é a resolução das equações analíticas do problema, e a validação dos resultados. A modelagem foi feita no software SolidWorks e o material especificado foi ABS. Foram modelados esse enchimento laminar, em que a água desce com uma fina película para a troca de calor, e esse enchimento respingo foi modelado também, onde a água é fracionada em gotas menores para que a troca seja melhor.
A seleção de entrada e saída de ar na torre também foi feita na parte da modelagem e da geometria. A geração da malha. A malha foi feita no formato da ordem quadrática, como dá para ver aqui no desenho, e foram usadas duas ferramentas muito importantes, face meshing e dimensionamento, que é o sizing, em 0,01 mm para os elementos, para que ela ficasse o mais refinada e com a melhor qualidade possível. O setup é as configurações pré-definidas para a resolução das equações, e foram usados modelos de referência como Kepler, Hans Marshall para transferência, Charles Neumann para força de arrasto. E também foi inserido um ponto injetor que fez o papel de bico pulverizador, por onde a água quente iria entrar. Agora vamos para os resultados e discussões. Foram feitas 3 variações para a velocidade 0,3, 0,5 m por segundo e 0,9 e 0 por segundo. Na velocidade de 0,5 por segundo, obtemos um resfriamento de até 30,46. Enquanto na velocidade de 0,5, o resfriamento foi maior, em 28,94. As partes negativas significam que está na parte inferior da torre. As partes positivas são superiores e a parte zero é a parte central em relação ao comprimento do percurso da água. E também a velocidade de 0,9 obteve maior resfriamento, que foi com 27,66 graus para a água. Podemos também perceber o percurso da água, que ficou obstruído em um certo lado, que foi o lado esquerdo, fazendo com que se concentrasse mais do lado direito. Em razão do atual contexto pandêmico vivenciado, a parte experimental da pesquisa não foi executada, e a simulação do enchimento tipo respingo não pode ser realizada porque ele era mais complexo, perante a licença Student do ANSYS, que foi a única possível de ser acessada nessa pandemia, impossibilitando a execução de todos os objetivos. Percebemos que o que apresentou maior resfriamento foi a velocidade de 0,1 m por segundo. Porém, através do perfil de pressão, vemos que foi a velocidade com a maior perda de carga, que é a diferença entre a pressão de entrada do ar e saída. Também podemos analisar que o ar na maior parte do comprimento da torre ficou preso no domínio, trocando calor, indicado pelas pressões positivas. As pressões negativas significam que o ar está saindo rápido da torre. Conclusões. Pode-se concluir, então, que a geometria proposta obteve um bom desempenho na troca térmica, e à medida que a velocidade de circulação do ar aumentou, foi possível obter um maior resfriamento da água. Entretanto, através das streamlines, percebe-se que o fluxo da água foi obstruído em determinadas partes do recheio, como já citado, fazendo com que o fluido ficasse concentrado do lado direito. Ademais, causou também irregularidade no fluxo de ar, e essa desvantagem já tinha sido citada por Bourdieu em 2018, como um problema dos enchimentos laminares. Por sua vez, através da pressão positiva, deve-se perceber que o ar em sua maior parte do comprimento da torre permaneceu dentro do domínio trocando calor, além de mostrar a maior perda de carga, que quanto maior, mais prejudicial é para a troca térmica. Pelo fato de a análise ter sido apenas computacional, não tivemos a oportunidade de fazer os testes experimentais laboratoriais, não teve como validar e comprovar a real eficiência desse enchimento modelado, dessa geometria especificamente, mas ela também se mostrou promissora. Os próximos passos devem ser a impressão e o teste experimental para ela, a fim de obter melhores resultados e mais concretos. Essas foram as referências usadas para os estudos na pesquisa e também para a elaboração do relatório final. Castro, Costa, Femp, Freytag, Sampaio, entre outros. Essas foram as principais. Bom, gente, essa foi a minha apresentação sobre o plano de atividades. Espero que tenha esclarecido tudo. Muito obrigada!